Olá, eu sou o mestre Roberto Cohen e esse é o canal Diálogos com o Mestre. Aqui você aprende Help Desk, Service Desk e suporte técnico de uma forma clara e prática. Bom, o nosso papo de hoje é: por que não usar somente média aritmética? Deixa eu chegar mais perto de vocês e fazer alguns recuerdos, né, sobre conceitos. O primeiro dele é medida. Medida é um valor em um determinado momento. Quanto é que eu tenho de grana na poupança? Tenho R$ 1.000 em 1º de janeiro. Depois nós temos a métrica, que é um acompanhamento dessas medidas com o passar do tempo. Tinha R$ 1.000 em 1º de janeiro, depois em 1º de fevereiro tinha 1.200. E aí nós temos o que a gente chama de KPI, que é um indicador de desempenho, que é para saber se estou indo bem ou não, que é uma espécie de comparação da métrica com o número que eu desejo. Então veja, poupei R$ 100 por mês, então tá legal, estou conseguindo fazer isso. Por que esses conceitos? Porque eles norteiam todo o aspecto de gerenciamento de um centro de suporte. E aí a gente vai ter uma cacetada de métricas ou de KPIs que a gente vai acompanhar e vai medir. Os KPIs geralmente não são muito fidedignos. Mas as métricas, geralmente a gente se preocupa com ela. Quantidade de chamados resolvidos por dia, tempo médio de atendimento, tarará, tarará, e aí vai um monte. Mas tudo isso leva a um problema fundamental que os gestores não se dão conta. A maioria dos softwares de registro de chamados, IT SMS, como quiserem chamar o produto de vocês, oferece médias aritméticas. Então, eu quero dar um exemplo para vocês acompanharem. Nós temos aqui um slide mostrando uma certa quantidade de chamados de um determinado tipo de atendimento. Não importa, tá? Pode ser reset de senha, pode ser solução disso, pode ser solução daquilo. E alguns tempos de exemplo. Então, nós temos aí 20 minutos para o chamado 3050, 10 minutos para o chamado 3051 e assim vai. Isso se chama uma amostra de dados. Então, o que eu recomendo a vocês é não usarem somente a média aritmética do tempo de chamado. Dentro do nosso exemplo. O que é a média aritmética? Ela soma todos os tempos e divide pela quantidade. Qualquer média aritmética, independente do que a gente estiver medindo, vai somar todos os valores e dividir pela quantidade. No nosso exemplo, 20 mais 10 mais 15 mais tudo aquilo ali, dividido por 10, que é a quantidade de chamados que a gente tem, nós vamos encontrar uma média aritmética de 21,6 minutos. Só que é o seguinte, não dá para tomar decisão em cima de um valor desses. Vejam, no gráfico de dispersão que mostra a distribuição dos nossos chamados. Então, a gente tem um chamado com 10 minutos, aí tem dois lá com 15, dois com 16 e assim por diante. E nós temos lá naquela ponta direita, marcado em vermelho, um chamado com 66 minutos, que ferrou a média aritmética. E com isso, ele prejudicou todo o aspecto gerencial que a gente teria em cima de uma tomada de decisão em relação àquela média aritmética que encontramos. A média aritmética, sem o chamado que levou 66 minutos, aquela distorção gravíssima, daria 20 mais 10, dividido por 9,
dá uma média aritmética de 16,66 minutos. Pô, 16,66 minutos para 21,6, contando com aquele chamado de 66 minutos, dá uma diferença de 30%. Agora imagine uma amostra muito grande de dados, 1.000 chamados que a gente vai analisar em um mês. Se for pela média aritmética, a gente pode se ferrar, porque vai tomar uma decisão muito deslocada, porque um chamado foi lá para a ponta, demorou demais, ou foi muito rápido, ou coisa parecida. Outra média que eu acho legal vocês conhecerem, a mediana. A mediana é o valor que ocupa uma posição central numa quantidade de chamados. Então, aqui no nosso exemplo, 50% dos tempos para cá, 50% dos tempos para cá. Que número vai ser? O Excel ajuda a gente a fazer isso, né? Existe uma função chamada MED, eu coloco os valores ali, e o resultado é 16,66 minutos. Então, 10, 15, 16 ficaram num pedaço. 17, 19, 20, 22 e 66 ficaram para lá. Opa, daí já consigo tomar algumas decisões em relação a isso. Mas a gente tem também uma outra média chamada moda. A moda é o valor que surge com maior frequência, aquilo que acontece mais dentro do nosso ambiente. Também há uma função dentro do Excel para a gente calcular isso, que é modo.multi. Modo.multi, o legal dele é que ele vai apresentar para vocês aqueles valores que se repetem mais. Então ali o resultado, se eu tivesse colocado no Excel, seria 15,16. Então, eu sei que 16,66 divide para cá e divide para cá uma mesma fatia, uma mesma quantidade. E eu sei que 15 e 16 são os valores que mais repetem. Dessa maneira, eu consigo tomar uma decisão um pouco mais científica sobre o que acontece no meu ambiente de suporte. E aí vale para promover um colaborador, vale para aquilo, vale para tudo quanto é métrica e indicador de desempenho que vocês tiverem. Então, eu recomendaria sempre examinarem uma curva de Gauss, como a gente chama, ou também distribuição normal, ou também, como o pessoal chama por aí, boca de sino virada de cabeça para baixo. Então, ali no pico, a gente tem 15 e 16, que é onde se concentra a maior quantidade, e lá no final, 66. Então, há muita gente que já conhece um pouco mais de estatística, que tira da amostra esses valores extremos, porque elas distorcem as médias, pelo menos a média aritmética. Então, vai tomar uma decisão científica baseada em números e não em achismo, tem que conhecer essas três métricas, tá bem? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.